Sejam bem-vindos ao nosso 7º programa de podcast, 2 crianças e 5 países. Hoje eu vou receber uma fofa, uma querida, a minha amiga Luciana Machado. Bem-vindo, Lu! Tudo de bom? Muito obrigada por você ter aceito esse meu convite. Nossa, Cá, obrigada. Assim, é sempre um prazer falar das experiências e sempre encontrar as tissumas, né? Então, com certeza, né? É um misto de matar a saudade, de recontar histórias, né? De reviver essas memórias. Então, obrigada pelo convite. Vai ser com certeza um papo muito gostoso e espero que a gente não chore, né? Porque não tem o lencinho, né? Não pode chorar. São ganchos. Não tem lencinho, não pode chorar. São ganchos de muitas histórias aí, com certeza. Não, com certeza. É verdade. E é mais um projeto que eu lanço que você prontamente vem, me acolhe a minha demanda. Muito, muito obrigada. Imagina, vai ser sempre um prazer. Bom, a gente começou falando de você, mas vamos falar um pouco mais detalhadamente. Me conta tudo sobre você. Quero nome, telefone, CPF, RG, SIC, data de nascimento. Não, brincando, mas o básico. Não, data de nascimento. Aí é uma relação muito séria. Foi muito profundo. Eu achei que a gente tivesse intimidade. Não, temos. Não, então, mas me conta o seu nome, de onde você é, natural de onde, onde você mora hoje, quantos filhos você tem. Bom, eu sou Luciana, né? Eu moro aqui em São José dos Campos e eu nasci em Pirassununga, no interior de São Paulo. Mas eu digo que eu sou de vários lugares, porque meu pai era militar. E aí, então, essa coisa de mudança... Essa coisa de mudança tá no meu DNA. Então você já nasceu com rodinha no pé? Já nasci com rodinha no pé, cara. A cada 2 anos, olha, você sabe que, na verdade, o meu pai, ele tinha mais raízes, sabe? Assim, ele não gostava muito de mudança. Então, ele não foi desses militares que passou a cada 2 anos no lugar. Mas eu morei de Pirassununga com 2 anos, eu fui para Brasília. De Brasília, eu fui para o Rio. Do Rio, eu fui para os Estados Unidos. Voltei para o Rio, fui para Niterói. Aí vim parar em São José dos Campos para casar. Foi bom, sim. Foi bom. Até que não foi tanto. Então, né, considerando já a expectativa de uma vida, né, militar. De 2 em 2? Exatamente. Até que foi legal. Foi bom. E hoje você mora em São José? Hoje eu moro em São José dos Campos, né? Casada, solteira, tico-tico no fubá? Não, casada, assim... Há longos tempos, a gente fez 17 anos de casada agora. Isso é bem casada, hein? É bem casado com mais 10 anos de namoro. São 27, então. São 27 anos já juntos. Já fez até boda de ouro. Já. Assim, se for considerar tudo junto... De ouro não, de prata, né? Ai, eu já nem sei, cara. Eu nem faço as contas, mas... Errei as bodas. Que, assim, tá bom, do jeito que tá, já tá bom. E 2 filhos, né? Tenho a Catarina, de 9 anos, e o Dimitri... Não, desculpa, a Catarina tá com 11 e o Dimitri tá com 9. Legal, legal. E estão bem, né? Estão ótimos, estão aí com a vidinha deles, né? Catarina seguindo o projeto de vida dela, já tá aí como atleta de São José dos Campos. Parabéns. Isso. Parabéns. Obrigada, ela tá super, Babi, né? torceu o pé. Esse final de semana foi competir, na competição torceu o pé. Quase fez um estiramento. Ai, cara, não acredito. Nem eu. Ai, não, então... Mãe de atleta sofre. Pois é. Eu sei que a Catarina teve uma distensão também há pouco tempo, a gente ficou tratando, né? E muito gelo, e muito, né? Ainda bem que tá calor. Isso. Gata, vamos passar para o meu mapa, para você me dizer de onde você passou? Isso, no Brasil, no exterior ou só no exterior? Também. Só na fase adulta tá bom. Tá. Puxa aí. Vamos ver aqui o mapa. Todo mundo que tá vendo, eu tô pedindo pra dizer pra onde já morou no exterior. Tá. Eu já morei, vamos ver aqui. Você saiu do Brasil? Saí do Brasil. Na vida adulta, assim, depois de formada, eu fui para o Alabama, fica mais ou menos aqui. Ok. Depois de casada, eu fui para o Japão.
Tem bastante gente do Japão aqui, hein? Tem, você viu? Minhas só. bolinhas da concentração estão no Brasil e no Japão. Eu tô procurando uma cor diferente pra me destacar aqui, ó. Não tem problema. Depois eu vou botar uma letrinha representando cada uma. E morei também na Tailândia. A Tailândia que é tudo, não? Nossa, a Tailândia é maravilhosa. Então, Tailândia aqui, ó, foi Phuket. Phuket fica mais ou menos por aqui. Que legal. Me ajuda agora. Diga. Levanta o mapa para o pessoal ver como é que tá hoje. Né? O Alabama, a Tailândia e o Japão. Né? Quase, ó, nas extremidades do mundo aí. Pois. Não, mas se você for pelo lado do oposto, é tá verdade, pertinho. é verdade. Eu preciso morar na África ainda. Pra regular, ou né? aqui, ó, na Europa, tá bom? Pra regular o meio do caminho. Exatamente. Tirar uma média aí. Nossa, na África é legal, hein? A Olga já morou lá. Na África do Sul. Nossa. A Olga já África morou do Sul, então, dizem que é um Dizem lugar bem bacana. Se morar. Eu tenho amigas morando lá, eu ouço falar muito bem, né? E é bom que fala inglês, né? E fala inglês. Porque, assim, o difícil quando às vezes você vai... a comunicação, né? É a comunicação, exatamente. O difícil, às vezes, é a comunicação. Mas voltando aqui em você, gatinha, qual é a sua formação? Eu sou fisioterapeuta há 20 anos, 22 anos. E, bom, de lá pra cá eu sempre me dediquei à fisioterapia. Então, tenho mestrado, tenho pós-graduação, né, tanto na área da gestão quanto na área técnica. E na área de traumatortopedia, respiratória, cheio. Vai indo. É um mestrado na área de saúde da criança e da mulher. E aí fui para o Japão, me formei lá em Medical Qigong, que é uma especialidade da medicina chinesa. É como se fosse a fisioterapia do Oriente, né? Uma fisioterapia com meditação, é um movimento de reabilitação. Medical Qigong. Aqui, eles chamam de Qigong, alguns chamam de Qigong medicinal. Tá. Então, assim, o problema é que no Brasil essa tradução ela tá muito... não tá uniforme. Então, cada um tá chamando de um jeito. Mas saiu a literatura científica, né? Saiu para os livros, é Medical Qigong. Entendi. Mas lá eles chamam como? Eles chamam de... no Japão é Kiko. Mas e o original de chinês? Qigong. Qigong mesmo. Medical Qigong, Entendi. É porque o Qigong ele tem vários ramos, né? Ele vai ele tem essa origem nas artes marciais, né? Junto com o taoísmo. Que interessante. Isso, então você tem as linhas mais voltadas para as artes marciais e a linha mais voltada para a meditação. E o Medical Qigong ele junta essa experiência, né, das artes marciais com a medicina chinesa, que é a saúde. Que são todo o conhecimento com os meridianos, né, com a filosofia taoísta e da saúde da medicina chinesa, colocam tudo junto e fizeram uma fisioterapia. É. Ou não é fisioterapia? Não, não é fisioterapia. Fisioterapia foi uma forma de eu definir, mas é porque é uma reabilitação por movimento, que pra gente é o que a gente faz. Só que, assim, aqui a gente olha muito para a questão da mecânica do corpo, muito pro físico, né? E na fisiologia da medicina chinesa, você tem o campo energético também. Então, eles integram a mente, o espírito com o corpo. Então, fica uma meditação junto com o movimento. Entendi. Mas me explica isso mais daqui a pouco, mas vamos aprofundar isso. Quantas línguas você fala? Agora a gente vai falar de você. Falar de verdade é inglês. Só. Porque, assim, já aprendi francês, mas eu era adolescente, né, assim, foi na época da faculdade, comecei a falar francês, treinei um pouquinho, fui para a França, depois nunca mais falei, então hoje não falo mais. Então você brinca de imagem em ação em francês, é isso? Tudo, não, imagem em ação eu sou ótima, em termos de mímica, corpo, movimento, cara, o Japão me deu uma experiência fantástica. Olha, se você for do meu time, a gente ganha. Uhul! Eu tenho certeza. Com certeza. Então, assim... Dá uma palavra e 2 notas. Exatamente.
é o que a gente mais fazia, porque foi pandemia, todo mundo de máscara, aquela coisa pra você, foi mímica, né? A gente não falava japonês, o inglês com muito, né? O sotaque do japonês era difícil da gente entender com máscara ainda, né? English. Japa English, né? Japa English. English. Então, English. Isso, é English. Tem uma história que eu tenho... a gente fez amizade com um casal japonês, um casal sensacional. E ele falava o inglês dele. E ele falava o inglês, né? Mas muito bem, só que com sotaque. E aí, o menininho dele tinha uns 3 anos. E aí ele falou assim, eu falando que eu tinha muita dificuldade de integrar o Dimitri com as brincadeiras, né, aqui no Japão. E aí ele falou assim, eu brinco bastante com meu filho. Meu filho brinca bastante, só que o brincar é play. E ele falando pray. Pray é rezar, né? Aí eu falei assim, Aí ele falou assim, não, eu entendendo, né? Eu rezo muito com meu filho e tudo. Eu falei assim, nossa, quanto tempo que você reza? 3 horas. Eu tô assim... Cadê o joelho? Como que você faz para rezar 3 horas, né? Com seu filho e tudo. Aí ele viu que eu tava entendendo errado. Eu falei assim... Play. Aí ele tentou falar o play sem ser pray, né? Sem ser pray, sem falar play. Aí ele deu um nó na língua. Mas eu juro que eu fiquei acho que uma meia hora tentando tirar o segredo dele, sabe? Assim, pra ele rezar com tanto fervor. Exato. Eu falei assim, gente, eu preciso desse segredo pra fazer o Dimitri rezar por 3 horas também. Então foi essa adaptação, né? Do nosso ouvido. Com certeza, gatinha. Então, você acha que a sua família hoje é diferente das outras? Com toda essa bagagem que você tem, você considera, você percebe uma diferença entre a sua família e as outras, as brasileiras? Cá, eu valorizo muito a experiência cultural, seja ela qual for, sabe? Eu acho que até, por exemplo, se você sair daqui e for para o Nordeste, você vai ter uma cultura completamente diferente também. Se for para o Norte, a gente tem uma cultura riquíssima. Acho fofo quando eles falam, pronto. Então, assim, eles têm uma cultura riquíssima, né? O Sul, a gente tem uma diversidade muito grande aqui no Brasil. Eu acho que o fato de morar no exterior... não me torna diferente das outras famílias, porque eu acho que cada um tem a sua bagagem, tem a sua experiência, e as experiências de vida elas são riquíssimas. O que eu acho que o exterior traz, né, assim, uma mudança para fora, é você quebrar paradigmas culturais, porque a cultura nos forma também, né? A gente enrijece um pouquinho por causa da nossa cultura. A gente aprende tanto com a formação dos nossos pais, quanto com a cultura do nosso país, local, né? Com a escola que você frequenta. Então, isso tudo vai nos moldando. E aí, você adota crenças para você que muitas vezes você não está consciente daquilo. Você simplesmente segue porque... você aprendeu desse jeito. E por que não vou fazer, né? E aí, quando você nem questiona. Você não questiona. Pra você é comum, sabe? Todo mundo vê aquilo acontecer, que é tão normal, que você não questiona. Não sabe nem por quê. Mas você faz porque todo mundo faz. Sua mãe já fazia. E é super natural, né? Qualquer país que você for, que assim, as pessoas que nunca saíram do Japão também se comportavam da mesma maneira, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai daqui para, por exemplo, para o Japão, né, que foi a nossa experiência, né, da família, você começa a notar muita coisa diferente. E aí, primeiro você olha e você fala assim, nossa, que estranho, por que eles se comportam dessa maneira? Aí, dali a pouco, você se aproxima. Aí você fala assim, mas por quê? Por que eles fazem isso? Mas, nossa, que interessante. Cara, por que eu faço assim? Aí você se questiona, Aí você se questiona. Aí eu falo assim, cara, faz sentido? Não faz. Mas esse jeito é tão mais leve de ser. Por que eu não posso ser assim? Claro que eu posso ser assim. Então, aí você volta diferente. E aí, eu acho que essa que é a diferença, entendeu? Assim, às vezes a gente tem conceitos que não é muito aceito, que não é uma coisa comum,
na nossa sociedade. Mas que pra gente foi um ganho, acordo. Né? Foi uma coisa, a gente tá feliz assim, a gente vai ser assim. Eu acho que é isso. Eu te entendo. Mas eu acho que eu olho para as famílias, eu vejo tantas histórias interessantes, sabe? Assim, de experiências. Das que moraram lá fora? Não, das que não moraram também. Sim. Quando eu voltei, eu acho que muitas me disseram assim, nossa, mas eu não iria nem que me pagassem 10 vezes o que eu ganho hoje. É mesmo? Juro. Então, assim, você tem personalidades que assim, né? De pessoas... Tudo, né? Tem gente que não consegue mudar de estado, de bairro, de bairro, de estado, que fará país, né? Isso. Tem gente que tem dificuldade. Eu acho que o que torna diferente, assim, por exemplo, os meninos têm o inglês, né? Tem uma experiência desde pequeno no exterior. Então, para eles, coisas que todo mundo acha estranho, para eles não é estranho, porque eles já viram outras coisas. Sim. Então, são mais conceitos. Mais E você acha que as pessoas estranham vocês? O método de vida, o modo de vida que vocês vivem? Eu acho que muitas vezes estranhar, não, mas eu acho que eles admiram. O que eles pensam, o que você acha que eles pensam quando você fala mais de uma língua? Você e as crianças conseguem falar mais de uma língua? Eu acho que eu acho que tem admiração, sabe? Porque falar fluente não é fácil. Né? Não. Assim, eu estudei a vida inteira inglês e fui ser fluente quando eu morei fora. Então, assim, porque Estudar a gente fica... é diferente de ter a experiência, né? De ter a experiência. Então, assim... Muda bastante. Isso chama bastante atenção. O Dimitri, você fala com ele, ele parece um americano. E isso chama atenção, né? A Catarina também, isso chama atenção. Então, eu acho que é mais por eu ter aproveitado essa oportunidade, né? Que nem todos teriam coragem de aproveitar. Né? Gostariam de ir até, mas falta quando coragem, você pensa né? muito, falta coragem. E como surgiu a ideia de mudar? A ideia... Bom, a gente já queria ter uma experiência fora, uma experiência cultural, morar fora pelas crianças e... pelo Vlad também, que já tinha vontade de ter uma carreira internacional. Eu já tinha morado fora, eu sabia o valor que isso tinha tido na minha formação. Assim, o inglês que eu tinha foi fruto dessa transferência que meu pai teve quando a gente era adolescente. Sim. Então, assim, a gente tinha vontade de prover isso para as crianças, né? E o Vladimir tinha coragem de tinha vontade de ter essa experiência internacional. Também, né? Coragem também, Porque a coragem a vontade foi uma semente, né? Isso. A coragem são 2 sementes, né? Já é a água. Já é a água para frutificar, né? Exatamente. Então foi isso. Partiu de um desejo. Dele e seu. Dele e meu, Dele mais voltado... Porque antes do Japão, a gente começou a ver oportunidades que surgiam na carreira dele. Então, a gente tentou para o Chile, tentamos para a Alemanha, mas eu ainda estava também muito insegura porque as crianças eram muito pequenas. Então, assim, eu vou tentar, mas não vai dar nada não. Sabe aquela coisa? Vamos brincar. Vamos brincar de fazer entrevista. Então, porque o Dimitri tinha 1 ano. Até entrevista também é um momento de treino, né? Isso. Porque dificilmente você passa na primeira entrevista. Uma entrevista internacional é um momento de treino. E não dificilmente você passa assim de cara. Você vai tenta a primeira, aí você vai tomando experiência. Poxa, eu acho que eu errei aqui, acho que errei ali. E vai se moldando para poder passar nas próximas entrevistas, né? Isso. Até que dê certo. Isso. E bom, aí pelo menos é assim que eu enxergo. Mas eu acho que é isso mesmo, porque tudo na vida é assim, né? A gente tem que ir, a hora que o cavalo passar selado, você tá pronto. Você poder cavalgar. Exatamente. Então, aí quando surgiu o Japão foi isso. A gente estava pronto, né? As crianças mais crescidas. E quais foram os fatores relevantes que te fizeram mudar? Foi o salário, foi o clima, foi o local, foi... Não passou nada disso na minha cabeça. Assim, na verdade, a gente já tinha esse desejo. E quando veio o convite do Japão,
a gente estava num contexto muito difícil, assim, de profissão, sabe? Eu estava muito desmotivada. Você trabalhava? Trabalhava, sempre fui fisioterapeuta, trabalhava em clínica, né, com pacientes, mas eu sempre trabalhei com pacientes com dor crônica e que, por consequência, tem doença crônica também, né? Sim. Essa sempre foi a minha especialidade, desde a Fundação Oswaldo Cruz, lá do Rio, e depois quando eu vim aqui para a Aeronáutica. Então, só que... Você é concursada? Sou concursada. Ah, tá. Sou concursada e aí fico ali no CTA, né? Aham. Só que, em termos de carreira, eu não tinha por onde crescer muito ali, sabe? Então, eu estava muito dentro do CTA, estava voltado muito para a clínica. E na clínica, esse pessoal que tem um perfil mais crônico, né, com dor e com doença, o tratamento ele é muito além do físico, né? Não é só o exercício não ia bastar. Ele é uma pontinha do iceberg de tudo que é construído no estilo de vida, nos mental, hábitos, no mental, né? Na somatização das dia questões. A dia. Então, a fisioterapia não me dava essa bagagem para atuar de uma forma mais ampla, completa. Né? E aí, o que acontecia? Eles melhoravam fisicamente, estavam ótimos, eu dava alta, dali 6 meses eles estavam de volta. Então, isso foi um momento de frustração ali, sabe, na carreira. Eu falei assim, gente, eu preciso encontrar algo que complete. Eu tinha toda a bagagem da saúde pública, né, que me dava essa abordagem com eles durante a clínica, mas eu não conseguia mudar o comportamento. Não é que a gente que muda o comportamento, né? Mas eu não conseguia... Incentivá-los, né? Eu não sabia como lidar com isso. Então, foi isso. Foi algo que eu não estava contente, que eu precisava procurar algo a mais. Certo. O Japão me parecia uma ótima oportunidade. De onde procurar? De onde procurar, porque você tem o Oriente, ele tem essa pegada mais integral, né? Da saúde. Pelo natural, por você, exato, com a natureza. E o Japão, ele é uma referência de saúde preventiva, né? De promoção de saúde. Você vê, a gente recebia cartinha na casa, né? Para fazer os exames. O controle deles é muito grande, né? Para você sair no médico, já ia na farmácia, no pé do médico. Não tinha nem como dizer que não deu tempo. Não tinha. Você não pensava. Estava tudo ali mastigado para você. Pois é. Então, eu queria essa experiência. Legal isso. Então, quando você resolveu sair, você teve um estímulo para procurar lá uma resposta para aquilo que você queria. Você queria estudar, então? Eu queria estudar. Eu queria dar um tempo na minha carreira, sentar a poeira, né? Ver as coisas como elas realmente são, que eu acho que é isso, a gente fantasia muito, né? E foi muito interessante esse processo, porque a gente se dá conta que, na verdade, a gente se vitimiza muito, né? A gente se coloca naquele lugar de que eu não posso sair, de que eu não posso... não vai dar certo. Não vai dar certo, não sei o quê. Aí, quando você sai dessa bolha, você vê que você que estava causando esse caos todo. Que não era bem assim, né? Não era bem assim. Então, mas isso foi a minha motivação. Era como eu via na época... Né? Hoje eu já vejo tudo que eu te falei de uma forma diferente, eu analiso, né, esse passado de uma forma diferente. Você mudaria o que no seu passado, assim? Em tudo isso que você falou? Não tem como mudar, sabe, Ká? Assim, perdão, eu acho que eu me expressei mal. Você falou que você analisa de forma diferente o que passou. Essa minha situação na profissão, né? Eu acho que você tem como... ressignificar as coisas de várias formas. Eu não estava ali, coitadinha de mim, não tenho o que fazer, né? Não vou ter futuro aqui na profissão. Não é assim. Entendi. Entendeu? Eu, hoje, olhando, falo assim, cara, tinha muitas possibilidades. Mas isso também é bem difícil da gente enxergar, né? Mas você em tem que qualquer assunto. Você tem que sair do seu sofrimento.
em qualquer assunto, né? Seja no pessoal, no profissional, no casamento, em algumas amizades. Isso. Não é? E aí, mas é um exercício, né? Eu acho que é um exercício que o Japão me ajudou a desenvolver, que a formação do Japão ajudou a desenvolver. Que bacana. Que faz parte da meditação, né? Do processo de meditação, de você enxergar as coisas com olhos de observador. Que bacana. Né? Falar assim, o que está acontecendo de fato aí? Você é, de fato, uma coitadinha, né? Você é a vítima desse processo. É tão difícil você se olhar no espelho e se responder a todas essas perguntas. Isso é bem complicadinho. Mas assim, é o processo. Entendeu? E você tem que entender que você faz parte do caminho, né? Faz parte do caminho. Cada dia você dando um passinho, você, no final do ano, você se enxerga de uma outra forma. Você tá em um lugar diferente. Ô Lu, e como foi para você deixar a sua família? Porque até então você estava por perto, né? Tava mudando, mas por perto. Como é que foi isso daí de deixar a sua família? Que dessa vez não foi você que foi com seu pai, foi você que disse tchau para eles. Foi. Ele não levou um susto, não? Isso toca meu coração, viu? Isso é uma pergunta que toca meu coração. Porque... Você quer um papelzinho? Não, tá ótimo. Tá tudo... Estou eu tô brincando. No meu autocontrole. Eu tô brincando, tem papel, viu? Não, tá tranquilo. Mas é porque, assim, foi difícil demais. Nossa, foi difícil e eu diria que em alguns momentos ficou até foi traumático, sabe? Porque... Jura, Lu? Porque o Japão, ele surgiu muito de repente, cara. A gente não deu tempo de pensar. Foi assim, Foram 40 dias. Nossa! Foram 40 dias do tipo, você está aprovado, você tem que estar aqui. Eu desfiz a minha casa, assim, quase que na doação. Parece que passou um tsunami lá em casa e levou tudo. Porque você a gente era alugada? A gente alugou o apartamento, na verdade, né? Porque quando a gente foi antes da pandemia. Então, a pandemia foi 3 meses depois. Então, a nossa expectativa era ficar mais tempo. Aí, quando veio a pandemia, né, toda a economia mudando, aquela coisa que a gente viu que ia voltar de fato no final do contrato, aí, é lógico, ela falou assim, agora que eu sei onde que eu tô, deixa eu vou olhar para trás e mudar. Não tem como mudar. Eu tomei a decisão no momento que eu tinha que tomar, sabe? E aí, meus pais, assim, não estavam preparados para isso. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Jura? Meu pai... Eu fui a única vez. Ele sentiu mesmo. Ele sentiu, entendeu? Acho que a distância dos netos, principalmente. Como se fosse a primeira vez. Ele fez isso a vida toda. Fez isso a vida toda. Mas ele saiu de casa com 14 anos. Porque ele foi, né, para IPK, depois para AFA. Então, meus avós já estavam acostumados, né? Com assim, a mudança, com a mudança. E minha mãe ficou sem reação. Minha mãe não sabia, sabe? Quando a pessoa está assim, tentando processar a saída, né? Esse corte. Imagina. E eles moram aqui perto? Não, eles moram em Niterói, mas eles estão sempre aqui. Né? Eles estão sempre aqui. E eu lembro até de uma fala da minha cunhada, a gente se despedindo, ela tentando se expressar, né, e assim, trazer o que ela estava sentindo na época. Ela falou assim, Lu, pra gente é como se vocês estivessem morrendo, porque a gente não vai ver. A gente não vai ver vocês de novo. Então, assim... Por quê? Como assim? Porque tá muito distante, né? Nós somos uma família dramática. Foi assim, tá parecendo a usurpadora. Então, eu saí, sim, aquele drama, né, mexicano. Foi um drama mexicano, onde o corte foi muito difícil, né, e ele teve que ser, e ele foi intenso, porque foi em 40 dias, meus pais não queriam ajudar, mas não conseguiam, porque a gente estava no processo de vamos, encaixota tudo, vende tudo, dá tudo, sabe aquela coisa assim, libera o apartamento para alugar. Quando chegamos no Japão, essa coisa de ter que ligar para os pais, né, era muito sofrido. Então assim, a gente teve que, minha mãe chorava muito, né, meu pai. Mas eles não foram lá visitar? Na pandemia.
Ah, é verdade. Não foi, deu tudo errado, cara, assim, com esse tempo. Eles estavam com passagem comprada para abril. A pandemia foi em março. Nossa. Na verdade, fevereiro, o pessoal de Hokkaido já estava pegando, né? Sim, as gripezinhas, lembra? Sim, já estava voltando lá o pessoal. Da base aérea, né? Não, o pessoal brasileiro mesmo que foi mas eles pegaram pro festival. do americano, lá, da base aérea americana. Ah, eu não sei. Porque eu sei como que lá tem a base aérea americana, Ah. o pessoal, eles basicamente nem fazem imigração nem nada, né? Passam pela imigração. Eles chegam lá, pousam e vida que segue. Aham. Então, eles trouxeram, e aí de lá depois veio pro continente, os chineses que vieram, que ainda estavam lá, aí foi. Ah, tá. O que eu conversei com eles, assim, eles foram passar férias lá pra esquiar. Aí a gente pegou também, né? Pegou o japonês e pegou a gente. Exatamente. Aí foi... Então, assim, foi fevereiro, começou, março, fechou tudo. Eu lembro, sabe a Carmen? Sei. Eu lembro que ela foi para a China e o período que ela ficou na China, ela teve que ficar mais porque o marido dela ficou doente de cama e não conseguia se levantar. Ele ficou doente lá. Eu tenho para mim que já era gripe. Mas não tem, ela também, não se falava nisso na época, né? Então não tem nem como perguntar, saber, provar, não tem nada. Sim. Mas eu tenho que para mim que foi... A gripe já estava lá nessa época. Com certeza. E o Japão não estava diagnosticando muito também, né? Não. Então, assim, eles tratavam... O japonês não fica doente. Exato. Não, e assim, eles tratavam sintoma. Então, fazia lá tomografia, né? E tem pneumonia, tratamento de pneumonia. E assim, não faziam teste, até porque estava tendo as Olimpíadas também, né? Então, tinha um papo desse de que... fora isso, né? Fora isso, né? Então, tinha algumas jogadas aí da política também, né? Uhum. E foi fácil para você... O que você esperava encontrar lá no Japão? Isso foi engraçado, porque eu, de fato, esperava encontrar um país high-tech, né? Super tecnológico. Eu falei assim, eu vou chegar na casa, eu vou apertar o botão para limpar a casa. Tipo os Jacksons? Tipo os Jetsons. Eu falei assim, cara, eu vou viver no primeiro mundo, né? Então, vai ser ótimo. Eu achei que as pessoas fossem falar inglês. Então, assim, eu saí daqui e falei assim, não, já sei falar inglês. Vou me adaptar super. Vou me adaptar super bem. Vou lá, vou falar com a escola, vou falar isso, falar aquilo, não sei o quê. Aí você chega, né, no aeroporto, você não sabe nem pra que plano, né? Você não sabe nem onde que olha, assim, né? Porque não sabe ler, é um analfabeto. Nada. Foi essa sensação. Eu exatamente. Sei, eu tive a mesma. Assim, de ignorância Aonde total. É a saída? Não tem. Não tem. Sabe? E aí eu falei assim, gente, é uma assim, de sensação de ser ignorante, sabe? De assim, não conseguir ler, não conseguir se virar, ser totalmente dependente para tudo. Do Google Translator. O meu Google Translator não funcionava. Ai, não. Aí é demais. Eu comprei um celular lá, a gente chegou em novembro e dezembro, no Natal. Já foi presente de Natal, porque eu tenho os prints do que o meu Google fazia comigo, sabe? Assim, não, o mapa, eu não sei se é porque era daqui e eu não sei qual é o problema do celular ser daqui e não funcionar direito lá, mas o Mapas não funcionava direito e o tradutor não funcionava direito. Não resolvia meu problema, sabe? Gente, nunca ouvi, é a primeira vez que eu ouço isso. Aí quando... Que o meu funciona em qualquer lugar. A minha conta, né, funciona em qualquer lugar. Dá certinho. Aqui é que ele deveria ter aqui é zona de perigo. Devia ter um que a mais que eles não sei por que não tem. Mas enfim. Eu não sei. Eu sei que eu tenho provas desses prints. Vou ver se eu mando uma foto dessa pra você. Manda pra gente colocar aqui na nossa tela. Eu tentando traduzir o café. Manda que a gente vai pôr aqui na nossa tela. Vou mandar. Vou procurar. Gata, e foi chegando lá, foi difícil para você achar casa, fazer amigos, achar médico para as crianças? Não foi, Cá, não foi. Assim, a gente foi muito bem recebido, né? Pelos japoneses, pela empresa. Então, tinha uma empresa especializada em receber os estrangeiros. Eles nos deram 3 opções de casa, a gente de cara já gostou de uma. Só 3?
A gente já gostou de uma, assim, perto da praça, num bairro super tranquilo, residencial, meio perto da escola, né? Então, assim... Que escola que eles foram? Então, na primeira escola foi a ICANN. E aí, não conheço. é super pequenininha. A gente não gostou. Não foi bom, assim, essa experiência, sabe? Porque é isso que eu te falo. Então, assim, se eu voltasse atrás, o que eu faria? Eu faria as coisas com mais calma, né? Me priorizaria no sentido de, assim, me encontrar primeiro, né, no espaço e depois ir acertando as coisas devagar. Mas na época, com toda essa saída do Brasil, né, essa chegada no Japão conturbada no sentido de você ver que você está dependente de tudo. É que você não consegue, mesmo que queira se virar sozinha. Pensar, não dá. Aí, assim, não tinha vaga em nenhuma escola. Quando a gente chegou. Não tinha vaga? Não tinha vaga. Aí fica difícil mesmo. E aí, na ICANN tinha. E eu fiquei com medo, porque pela experiência que a gente tinha no Japão, na escola que os meninos estavam antes da gente ir, era uma escola que a gente ficava na fila. Aí, se você tá falando na Tailândia? Não, no Japão mesmo. Aqui no Brasil, eles antes de ir para o Japão, eles estavam numa escola que eu precisava colocar o nome deles na fila, porque ela é concorrida. Entendi. E com essa experiência, eu fui para o Japão. Quando eu vi que em escola nenhuma tinha vaga... Vou passar pela mesma coisa. Eu vou passar pela mesma coisa, vou ficar na fila. Já pensou, eu aqui no Japão, vim para trazer experiência para as crianças. E fica em casa? E ficar em casa com as crianças? Não bom. Então, me matriculei as crianças nessa escola. Pequenininha, não tinha espaço para brincar, aquela coisa. Eles iam para os parques, usavam os parques públicos. Mas, enfim, era uma escola muito religiosa e os meninos não estavam acostumados com os rituais. Onde e não que tinha ela inglês. Ela era perto de Fujigaoka. Perto lá do Aeon, do shopping. Do Aeon. Então, ela era bem pequenininha, assim. Sei. E assim, não deu certo. Aí deu 6 meses pós-pandemia. Assim, quando abriu as escolas de novo, porque ficou pouco tempo, né, assim, fechada. Né? Mas tinha professores idosos na escola, então eles ficaram um pouquinho mais. Eu achei ótimo, porque os meninos estavam sofrendo na escola, então eu achei ótimo. Foi na pandemia que eu consegui me centralizar. Entendi. Você entende? Como assim, já passou, já cheguei, já tenho a casa montada, entrou pandemia, crianças em casa, ótimo. Eu achei ótimo. Porque, assim, eles estavam no meu controle, não precisavam ir para a escola porque não estavam gostando, e dava tempo de fechar o semestre. Coisa, né? Isso. Então, aí depois eles foram para Up Beach. Esse eu também não conheço. Fantástica escola, fantástica. Japonesa. Eu estava tentando ir para a escola dos seus Haiti. Na Haiti, só que também não tinha vaga. Lá nunca teve vaga. E aí essa escola, a Up Beach... Da Bárbara, pra Bárbara também não tinha. Sabe como que eu consegui? Eu peguei o professor desprevenido, que ele falou, só tem vaga pro Eric, pra Bárbara não tem, só tem vaga um ano antes. E era berçário, né? Falei, não tem problema, pode botar ela. Ele não soube responder, porque se ele tivesse pensado, ele não tinha deixado. Aí no próximo ano teve vaga para Bárbara, aí ela, em vez de cursar o primeiro ano junto com os outros, ela foi pro segundo ano. Aí eu fiquei com medo, né? Mas ela consegue, a gente vai dar apoio. E eles realmente deram apoio. Então ela teve dificuldade em matemática, mas o que ela ia aprender na matemática no primeiro ano era já o que ela ia aprender no segundo ano, mais um pouquinho reforçado. Entendi. Então para ela deu certo. Tá. Então, mas foi assim, eu peguei o cara de calça curta. Sei. Então, ela fica na escola. Porque senão eu ia ter que botar um em cada escola, ou ia ter que botar os dois numa escola que eu não queria. Longe de casa. Entendi. Falei, não, em casa. Não, a Up Beach era perto de casa. Era o mesmo, pra ICANN eu ia pra direita, pra Up Beach eu ia pra esquerda. Então, era... Esqueci já o nome do bairro, mas era ali, dava 15 minutos de casa. E é japonesa. Só que ela é internacional, ela é bilíngue. Então, assim, era 40% em japonês. Então, você tinha aula de música em japonês
Eu acho que tinha mais uma ou duas matérias em japonês. O resto tudo em inglês. Não, matemática era em inglês, tinha inglês, história em inglês, geografia em inglês. Então, o resto tudo era em inglês. Eles estudavam matemática em inglês e em japonês. Que o jeito de explicar em japonês, deles fazerem a conta em japonês era diferente. Então, eles tinham que aprender os dois, o jeito americano e o jeito tradicional. Não, lá eles só ensinaram o americano. O japonês, assim, as disciplinas em japonês, elas eram... eu vou falar que eram eletivas, assim, não eram tão... mandatórias, né? Não eram as principais. E você se sentiu bem recebida? Senti. O brasileiro, ele tem uma capacidade, né, de se reunir e se apoiar no exterior que eu acho incrível. Né? Eu acho que, às vezes, uma coisa que você viveu em mais de um lugar, você consegue perceber isso melhor, né? A gente às vezes não percebe tanto aqui, fora em núcleos, assim, né, mais religiosos e tudo, que todo mundo, né, se junta, mas lá, cara, assim, você não tem a mínima ideia de quem é o brasileiro, mas você sabe que ele é brasileiro, você vai passar dica, mesmo que seja por WhatsApp, você vai ajudar. Então, assim, a comunidade brasileira, ela se ajuda bastante. E... eu lembro da vassoura. Da vassoura? Da vassoura. Você já tinha chegado, você ainda não tinha chegado, melhor falando, mas um monte de gente chegou depois de mim e chegou junto. Aí, né, o lance era, eu preciso de um rodo, eu preciso de uma vassoura. Achei vassoura, não sei o que, é boa, não sei o que, tal. E ia todo mundo lá, um monte de gente de bicicleta. Traz uma pra mim. Aí trazia de bicicleta por ajudar. Eu lembro do papel higiênico. Na pandemia, quando acabava, você era uma que avisava, gente, tem papel higiênico no mercado tal. Porque todo mundo estava em falta de papel higiênico. Eu lembro. Mas essa história da vassoura é engraçada quando você perguntou, né, do que eu esperava quando chegar, né, tipo, o mundo dos Jetsons, né, que eu esperava. E uma cena que eu tenho, né, muito gravada na minha memória é de uma vizinha mais idosa varrendo quase que de cócoras, com uma vassoura de 1 metro de altura, de palha, assim, sabe? Agachar. Gente, como fisioterapeuta, eu olhei aquilo. Falei assim, gente, em que mundo que a gente tá? Assim, né? O que tá acontecendo? Não é ergonômico, não é efetivo, não é prático. A explicação que eu tenho é que é meditativo, né? Então, assim, só pode ser. É meditação. Vou meditar. Quando o Fabiano perguntar o que eu estou fazendo limpando a casa, eu estou meditando limpando o móvel. Mas eu estou falando sério. Você medita ao lavar o banheiro. É isso, cara. É isso. O japonês faz isso. Isso faz parte da cultura. Eu fui na Tailândia. Isso aqui é sério, viu? Isso aqui é um programa sério. Cá, os japoneses, eles se dedicam a tarefas até a perfeição. Eles entram nesse fluxo, né? Isso é indiscutível. Então me explica por que a senhorinha tava varrendo um chão de cimento com uma vassoura de 1 metro, gente, de cócoras. Para mim, a melhor explicação são daquelas senhorinhas que já têm o problema, porque sempre trabalharam na lavoura e não consegue pegar a vassoura. Então, no dia a dia dela, ela já é curvada. Então, ela não consegue pegar uma vassoura em pé e fazer o trabalho. Cá, você já ficou de cócoras? Eu não consigo. É difícil. Então, você tem que ter uma força, um equilíbrio. Teve uma vez que eu perguntei para a Mayra, lembra a Mayra Barbosa? Por que as pessoas eram assim, tinham aquela posição. Aí ela me explicou que muitas vezes as pessoas, quando trabalham no campo, e eles lá no arroz e tal, eles ficam nessa posição o dia todo, plantando e tirando e colhendo, e faz tudo. E aí amolece, fragiliza essa estrutura da perna da gente e tal, e acaba que depois velho, eles não conseguem mais, não dão mais conta. Mas a gente estava em Nagoya, né? Mas tem muita gente que vai para o campo, que é do campo, e depois na aposentadoria sai, né?
Tanto é que as casas estão, o campo, vários lugares estão ficando vazios, né? Sem pessoas para morar. Tem várias casas abandonadas que você pode comprar por 1.000 ienes. Então, a posição de cócoras é algo da cultura deles também, né? Eles conseguem ficar, eles têm uma anatomia diferente da nossa. A gente tem um quadril muito largo, né? Na nossa, o brasileiro, né? A brasileira. Eles conseguem, de fato, descansar nessa posição. Eles veem celular... Sentado agachado, né? Isso. O Eric acostumou a usar isso. Até hoje. Ele acostuma. A Catarina consegue também fazer. Porque ela é miudinha também. Tudo. Eu, se eu ficar, eu caio para trás. Aliás, era um teste nas minhas aulas, né? De Qigong. Eles faziam essa pegadinha comigo. Porque todos conseguiam fazer. E na medicina chinesa, eles justificam essa posição como um fortalecimento dos rins. Então, que isso pode ver... Nossa, eu vou ficar assim o dia todo, então. Isso, você passa o meridiano, a gente fala dos rins, mas é todo o meridiano dos rins, né? E tudo que ele é responsável. Então, assim, por exemplo, a nossa vitalidade, nossa força de vontade, nossa disposição para fazer as coisas. Entendo. Então, isso, o rim, o órgão rim e a bexiga são responsáveis por várias coisas. Aí estaria dentro da medicina chinesa, né? Entendo. E aí eles explicam isso, e era um dos exercícios. Então, eles ficavam conversando na posição de cócoras e eu de posição de índio, né? Assim, perninha cruzada, escutando eles. Eles falaram assim, não, Lu, vai, fica aí de cócoras. Aí eu tentava, caía pra trás. Até o final, até eu conseguir. Aí a gente foi nesse teste. Você consegue hoje? Se eu fizer um contrapeso com o braço, eu consigo. Mas assim, se eu ficar que nem ele, se eu for ver um celular, eu caio pra trás. Eu tenho que abrir mais o quadril, né? A perna e me posicionar pra frente, isso. Eu acho que eu consigo nessa questão aí também, desse jeito. Ô Lu, voltando aqui. Você se adaptou com a língua, com a comida? Não. Não, com a língua, eu tentei, cara. Eu juro que eu tentei, assim, eu fiz até... Se inscrição em curso trouxesse conhecimento... Você era PhD? Eu tô junto. Não, eu até nem eu me comprometo quando eu me inscrevo em alguma coisa, eu me comprometo. Mas o japonês foi uma das coisas que eu não consegui me comprometer. Eu fiz lá a inscrição, estudei, só que assim, era hiragana, katakana, tudo indo bem, memória, né? Aquela coisa, hiragana, katakana, aí kanji. Aí eu falei assim, aí eu já estava estudando. Há 3 meses eu não conseguia pedir um pão na padaria. Na padaria, né? Quer dizer, que nem a padaria, porque eles não têm padaria, a loja de conveniência. No coffee. Como é que é a loja de conveniência em português? Combini. O Combini lá do Japão. Eu ia lá e ia na mímica. Aí eu comecei a estudar medicina chinesa. Aí eu falei, cara, é muito, muito cérebro, né? Mas aí exige muito. Aí eu falei assim, uma coisa... E ser dona de casa, porque não é fácil. Isso, né? Porque dona de casa, eu vou te contar, é um trabalho intenso, né? Assim, é o tempo inteiro, não acaba. Você sabe que eu acho, se eu fosse me eleger para alguma coisa nessa vida, eu acho que eu lutaria pelo direito da dona de casa ser reconhecida como trabalho. Sabe? Você teria que criar, você tem bastante coisa para criar aí, ó, porque assim... Pois né? Infelizmente eu não vou ficar aqui, mas se eu fosse me eleger para alguma coisa, eu gostaria de deixar que a dona de casa fosse um trabalho reconhecido. Mas assim, em vez de ter Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo, Bolsa Dona de Casa. Bolsa Dona de Casa, tá aí, eu votaria em você. Que aí já contava com 13º, não sei o quê, provido pelo governo. E não precisa de bolsa de criança, não sei o quê. Bolsa dona de casa. Né? Dona de casa, trabalho já contando para aposentadoria, para tudo. Que deixaria as mulheres muito mais felizes. Porque teria o seu trabalho reconhecido, porque é um trabalho árduo.
E acho que essa não é um problema. Eu acho, Ká, que assim, é um papo bem... muito, que vale outro podcast. É outro podcast, assim, outra outro hora. podcast. Vamos voltar pro seu que tá mais divertido. Gata, e foi fácil para você achar essa escola? Como é que você achou essa escola? Como é que você se envolveu nessa história? Descobriu esse assunto lá? A Upbeat, ela veio com as próprias alunos que estavam na ECAN, que também estavam insatisfeitos. Então, assim, a gente tinha uma família francesa lá e uma família japonesa que estavam mudando os filhos para a Upbeat. E aí, quando eu falei assim, ele vai estudar lá na outra escola e tudo, aí eu falei, opa, tipo assim, né, vamos ver. Porque a gente abriu outras possibilidades também. A gente foi para... No entanto que eu conversei na época com você sobre a escola. Eu lembro. Né? Então, tinha a INAES, tinha outras escolas também. E aí... Mas aí, quando a gente conheceu, viu quem tinha vaga e foi conhecer as escolas, aí a gente se apaixonou pela Upbeat. Falou assim, não, agora é essa daqui. Sabe, assim, eles iam ter a cultura japonesa. Que você falou que ela estava satisfeita com a escola, que ela estava mais feliz. Tava. Você fez um post sobre isso. Foi. Eu lembro que me marcou o post. Foi muito importante para mim essa mudança. E para as crianças também. Eu acho que mudou. Acho que na nossa adaptação ao Japão foi uns 6 meses, cara. Foi uns 6 meses ali de luta. E quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou 2 anos e 2 meses. Não, foi bastante. O Vlad trabalhou até o último minuto, assim, lá, sabe? Então, a gente saiu de lá quase que fugido, assim, por causa daquela coisa da taxa, né? Da fiscal do ano quando passa, né? Então, tirou férias. Porque acho que o contrato dele ia acabar 3 ou 5 de janeiro. Então, assim, meio que tirou férias e saiu para não ter que pagar. Mas volta lá, voltando para nossa pergunta. Tá. Da escola. Como que você descobriu esse estudo? O estudo, a minha formação. Isso. Tá. Então, a minha formação... você achou que fosse outra escola? Achei que fosse a escola das crianças. Não. O seu. A minha formação. Então, a minha formação foi o seguinte. Eu cheguei lá e aí eu conheci a Mayra. A Mayra, na época, tinha um curso, né, de medicina chinesa, mais voltada para psicossomática. Aí eu fiz o curso, foi assim, o meu primeiro contato, e ela era minha vizinha, então a gente conversava, estudava. Aí acabou o curso. O bichinho da medicina chinesa me picou, né? Eu falei assim, agora eu quero. Eu fui uma aluna, acho que, coitada, Mayra, desculpa, né? Porque eu acho que eu fui uma aluna, assim... sabe aquela aluna que não sai do pé? Não sai do pé. Perguntadeira. E eu pegava ela e falava assim, tá bom, e é assim, não sei o quê. Ela falava assim, nossa, você tá dando um trabalho pra sensei. Ela brincava comigo. Mas é bom. Pois é, mas era assim, olha aí, você evoluiu. Foi. Você evoluiu, você foi pra frente. Se todos os alunos conseguissem evoluir... Olha só como seria a Foi benção. Exatamente isso. Foi com ela, assim, ela abriu a porta da medicina chinesa. Era alguém próximo, na época da pandemia, sabe? Discutindo as coisas. Aí eu falei assim, cara, eu quero estudar isso. Desculpa, eu já saí do Brasil com esse vazio, né? De achar alguma coisa. Conversando ali com a Mayra, estudando com ela. Falei, poxa, combinou e eu tô no país... Da medicina oriental, né? A medicina japonesa, ela veio da chinesa também, né? Sim. Aí eu fui procurar no YouTube, ver palestras, ver o que tinha na medicina chinesa. E aí tinha a fitoterapia, tinha tuiná, tinha outros ramos, tinha acupuntura. Aí eu até falei assim, cara, esse negócio da fitoterapia é interessante. Aí a Mayra já falou assim, Lu, a fito não é interessante você estudar aqui porque você não vai achar os mesmos ingredientes no Brasil. No entanto que a gente tem uma fito com ingredientes brasileiros, assim, brasileiro, né? Com o que você tem aqui, né? Olha que toque bom. Foi ótimo. Aí eu falei assim, não, então vamos ver. Aí, médico Qigong. O que é isso? Aí eu fui olhar... Falei assim, gente, o movimento, a cura pelo meio do movimento, né? Assim, é você trazer... você faz um diagnóstico,
né, com base na medicina chinesa, e dali você traça um tratamento através do movimento, como a fisioterapia, só que você leva em consideração a questão do psíquico também, da mente, do estado da pessoa, né, que ela está ali. Então, todas as emoções são mapeadas, as emoções principais, né, que estão na medicina chinesa, o contexto que ela está vivendo, interno e externo, né, o que ela está se alimentando, o que ela está fazendo de atividade física. Sim. Então, tudo isso é levado em consideração no diagnóstico. E aí, depois você vai fazer a prescrição dos exercícios. Né? E aí a pessoa vai até você e você pratica junto com a pessoa? Aí vai depender das várias formas. Assim, lá no Japão, a gente trabalhava com aulas em grupo. Então, toda quarta-feira eu tinha minha aula de formação. Na sexta-feira tinha aula de formação para quem queria ser mestre. No domingo tinha aula pública na praça, então a gente também participava para ajudar, né, o grupo. A direcionar as pessoas. Ia direcionando as pessoas. Mas você tem o tratamento individualizado também, que pode ser... hoje, com a pandemia, as coisas até se estenderam, né? Pode ser online, pode ser presencial também. Entendi. E depois de tudo isso, quando você voltou, como é que você aplicou isso no seu dia a dia, voltando a ser milico? Então, eu não sou milica, eu sou civil. E é essa que foi a diferença na minha carreira, esse que foi o meu, talvez aquele sentimento, né, do pertencimento, né? Porque era todo mundo militar, eu vim transferida da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu era a única civil da equipe, né? E do hospital inteiro, era eu e mais duas. Então, você não tem... você tem uma carreira muito clara, né, para quem era militar ali, porque é uma instituição militar, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu saí, né, disso e vi outras possibilidades, quando eu voltei, o ITA me convidou para fazer parte do corpo deles, né, do corpo docente, do corpo de trabalho, né? Eu estou mais na área administrativa, eu dou aulas para os jovens, né, para os jovens universitários do ITA, mas... Aula do quê? Eu dou aula de saúde, de promoção de saúde. Então, todas as ações de prevenção de doenças e de promoção à saúde, visando o desempenho acadêmico deles, né, então... Que legal! E foi você que veio com essa proposta ou foram eles? Fui eu que vim com essa proposta. Que legal! Eu trouxe toda a medicina chinesa e estou traduzindo ela de uma forma em que eu consiga me comunicar com eles melhor, né? Porque também, assim, nossa, aqui 40 a mais, a gente sabe o valor de prevenir doenças, de cuidar da saúde. Sim. Né? Porque a gente já vai colecionando, né? Já viu muita alguns coisa. Sintomas, né? E já viu muita coisa. Já viu muita coisa. E tem muitas amigas. Agora, os jovens, né, que estão aí na universidade, no caso do ITA, né, numa instituição, né, de ensino superior de engenharia, eles estão querendo conquistar o mundo. Então, assim, não tem esse valor ainda para a prevenção. Né? Exato. Ali na linha do sem limites. Trabalhar enlouquecidamente, estudar enlouquecidamente, né, passar noites em claro. Só que aí você vai vendo a saúde cair por terra ao longo do semestre, né? Sim. E nós temos, assim... Não dura um ano, às vezes. Função de toda a divisão de assuntos estudantis, né, que está lá no ITA, é de dar suporte à vida acadêmica do aluno. Então, a gente tem lá psicólogos, tem assistente social, hoje, eu estou lá, né, como físio, olhando mais para essa parte de saúde integrativa, principalmente pelo movimento. E temos uma fono. Então, assim, as pessoas estão chegando, né? Mas estão chegando porque a gente está com essa bandeira da saúde. Né? Abrindo leque. A gente está... Que bacana, parabéns, Tá nesse movimento. Parabéns, Lu. Obrigada. Legal. Lu, você aplicaria... do Japão, você foi para a Tailândia. Como? Então, a gente... quando eu pedi licença do serviço público, né? A gente tem 3 anos de licença, fixo. Posso voltar a qualquer momento, mas são 3 anos e pode se estender por mais 3.
Então, a gente estava nessa dúvida. Deu 2 anos e 2 meses. Eu falei assim, poxa, eu tenho mais 10 meses. E agora? Se eu voltar, não vou esperar 10 meses para voltar a trabalhar, né? Eu já volto a trabalhar. Você conseguiu se formar no seu curso? Consegui. Ah, parabéns. Consegui. E aí, mas eu fiz um tempinho na Tailândia, online. A minha prova foi com tete a tete no computador com a minha mestre, sabe? E aí deu 2 anos e 2 meses e falei assim, agora, o que a gente faz? Volta ou não volta? E aí a gente ressignificou muita coisa nessa experiência do Japão, né? E uma delas é isso, o que a gente quer da vida, né? O que a gente quer construir. Porque antes de ir, a gente estava naquele plano de carreira, casa... Sei. Né? Casa, comida, amigos, volta para a igreja, isso. Depois casa, comida, trabalho. E junta dinheiro para construir essa casa, né? E junta dinheiro. E o dinheiro não dava. Nunca dá. Falei assim, vamos pro Japão, né? E vamos ver. Aí, com essa questão econômica toda que aconteceu, quando a gente falou assim, bom, vamos construir, quando a gente orçou de novo... Assim, já não tinha mais dinheiro. Já falei assim, gente, o que aconteceu, né? Com a cidade, o que aconteceu com o Brasil? Aí a gente achou injusto com a gente, assim, de... Falei assim, cara, são 2 vidas de economias, né? Para uma coisa só, sabe? Então, assim, vamos ressignificar isso. O que a gente quer? Não, então, vamos mudar de lugar, vamos vender o que a gente tem, vamos pensar. E aí, nesse que a gente pensou, falei assim, vamos passar um tempo na Tailândia, porque era um outro sonho que a gente tinha. É um lugar bom, hein? Era um outro sonho. Eu e o Vlad, a gente fala, desde que a gente casou, que quando a gente se aposentasse, a gente ia pegar um motorhome e ia sair por esse mundão, vendo os países, né? Ah, você não queria ficar na Tailândia? Não. Na Tailândia... Especificamente. Não na Tailândia especificamente. Só que aí tinha voltado um colega do Vladimir que tinha morado lá durante a pandemia. E falou assim, cara, sensacional, sabe? Um país diferente, uma cultura diferente. Aí ele começou... Totalmente. Aí, então, a gente entrevistou, né, essa pessoa, esse amigo dele. Então. Vimos a burocracia que precisava. É muito burocrático lá? É para você entrar no país, né? Para você migrar para um país. Qualquer país, né? É sempre muito democrático. Mas não foi, passou. Uma coisa que eu admiro muito no Vlad, assim, ele não tem muito medo dessas coisas, sabe? Quando eu vejo o tanto de papel, eu falo assim, ai, meu Deus. Eu quero desistir. Eu também. Me dá um projeto. Eu escrevo 1000 projetos, mas não fala que tem burocracia, que eu preciso passar por burocracia. Ué, mas você escreve burocracia? Não tem... projeto. É organizar. Planejamento. Planejamento de um não projeto. Não é burocracia. Não, isso pra mim não é burocracia. Burocracia é, agora apresente isso. Sei. Agora vai lá, apresente não sei quantos documentos. Agora vai não sei o que, espere, isso é muito chato. Isso é muito chato. Eu não tenho. E o Vlad, isso pra ele é... Tranquilo, né? Então ele deve ser muito organizado. Ele é. Irritantemente organizado. Todos são, meu bem. Todos são. E aí foi isso. Entrevistamos, passamos pela burocracia, ressignificamos tudo, né? Porque aí você tinha que dar uma dividida aí nas prioridades, né? Sei. E falamos com a escola de lá, ligamos para a escola da Tailândia, vimos que tinha uma escola internacional. Cara, criança na escola, burocracia certo, isso aqui avisamos para os pais, falou assim, olha, vamos... ele estava trabalhando aonde daí? Da Tailândia foi um tempo sabático, para os dois. Que delícia! A gente não teve essa ideia. A gente teve. A gente estava muito cansado, assim, o Vladimir trabalhou demais. Quisera eu ter tido essa conversa antes para ter tido essa ideia. Seria fantástico. Porque acho que a questão foi isso, foi assim, Lu... a gente sonha tanto, né, em viajar depois, quando a gente tiver aposentadoria, quando a gente... Eu falei assim, cara, eu não sei como é que eu vou estar na aposentadoria. Tem isso também, né? Como é que a gente vai estar com saúde? Foi fantástica essa ideia. Como é que é para aposentar aqui no Brasil? A gente vai até os 80? Eu vou chegar no trabalho de bengala, né? Então, assim... Cara, eu queria... Pior que a gente vai ver isso acontecer, né? Vai, porque assim, a expectativa de vida tá maior, né? A previdência a gente não sabe, né? Não é uma coisa...
Que Quem será que vai ser o primeiro brasileiro que vai se aposentar nessas condições? Olha, não é a minha geração, é a geração das crianças depois, ainda, né? É. Não sei nem se as crianças vão pensar em aposentadoria, na verdade, porque o mundo vai estar tão mudado. Eu acho que hoje... Você pensa tudo tão assim? Porque assim, eu acho que a tendência é de cada um se organizar para sua aposentadoria. Não é depender do governo mais. Até temos, né, assim... da primeira, mas não é a total. Eu acho que já não dá mais para contar, entendeu? Vamos ter que estudar finanças, né, economia, vão ter investimentos... E ver como é que a gente vai juntar o pé de meia. Se virar daqui para lá, né? Exatamente. Então, você parou na Tailândia e ficou lá quantos meses? Ficamos 7 meses. E deu certo? Casa, escola, deu tudo certinho? Super certo. O negócio foi, assim, mais tranquilo do que a gente imaginou, no sentido, assim, mais tranquilo para mim, né? O Vlad trabalhou pra caramba no planejamento dele, mas é porque eles estão acostumados com pessoas que vão por temporada. O pessoal da Europa todo desce para lá, alemão, sabe, os russos, todos descem para lá para passar o verão lá, trabalham remoto de lá. Entendi. Então, as escolas aceitam por 3 meses, as casas aceitam por 3 meses, por 2, por 1. Que legal. É super tranquilo de alugar, pelo menos em Phuket é super tranquilo porque é um lugar quase que para estrangeiro, sabe? É um paraíso fiscal. Paraíso? É um paraíso lá. Mas assim, eu falo paraíso, assim, foi um tempo muito bom pra gente, né? A gente queria comida também fácil. Maravilhosa. Comida tailandesa, a gente faz até hoje lá em casa. A gente é apaixonado pela comida tailandesa. A gente viajou pra lá, eu também curti. O hotel que a gente ficou tinha uma cama que cabia nós 4 em cima da cama e ainda sobrava espaço. Nossa. Aí eu falei, não é possível, gente. Aí eu falei, Fabiano, tira o lençol. Aí eu fiquei passando assim o dedinho para saber onde ficava a emenda do lençol. Não tinha emenda do lençol. Não é possível que isso daqui tem mais de 2 metros de largura, essa cama. E não tem emenda esse lençol. E não tinha emenda. Eu fiquei apaixonada pelo lençol. Eu tinha vontade de ter um. Mas como a gente foi com uma mala pequena, não deu pra... Eu ia comprar lençol pra trazer, um negócio enorme e pesado. Não tinha condição. Na Tailândia a gente também foi... A gente só foi com a mala do corpo, com a mala e com a roupa do corpo, né? Assim, você fez o que com a sua mudança? Mandei pra cá. Porque ia demorar 4 meses pra chegar no mínimo. E vocês ficaram lá quantos meses? A gente ficou 7, mas a gente pediu pra eles atrasarem. Entendeu? A gente falou assim, olha, até o seguinte... Não tô com pressa. Eu não tô com pressa. Porque por causa tudo por causa da pandemia, cara. Assim, a pandemia, o que aconteceu? Tinha muita mudança acumulada lá. Sim. E aí, quando começou a desovar as mudanças, a fila tava enorme. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, inclusive eu quero que você atrase a mudança. Não precisa, gente. Não precisa ser pontual. Não é o nosso forte. Então, assim, a Tailândia foi um tempo sabático muito gostoso. As crianças estudaram numa escola russa internacional. Então, falavam inglês. Parecia uma chácara, andavam de pé no chão e meditavam. E andavam com as galinhas e com os gatos ali. Era uma coisa, assim... Um sonho, né? Pensa num momento de vida, assim... fora da caixa, sabe, assim, você pensando fora, você pensa, você tem uma ideia do que é escola, uma ideia do que é casa, não. E será que eles aceitam crianças que não sabem inglês? Aceitam. Acho que assim, não perguntei isso, mas aceitam. Sei lá, me passou assim pela cabeça, será que porque tinha tailandeses lá. Entendeu? Tinha alguns poucos, mas tinha mais russos, né? Porque era uma escola mais de temporada, assim, também. Tinha, inclusive, convênio com as escolas russas, então tinha o mesmo currículo, né? Do então era bem puxada, porque eles estudam bem também. Então, mas aí era separado o pessoal que era internacional, o pessoal do russo, quem queria estudar no currículo russo, sabe? Então, os meninos ficaram na escola internacional. Lu, e como foi a decisão de voltar? Como foi? Então, tenho que voltar. Uma das coisas, né, quando a gente foi para a Tailândia, foi de dar tempo ao tempo para a economia também poder voltar, porque a gente tinha essa possibilidade de continuar no exterior.
A gente tinha, assim, se Olha, aparecesse... mulher chique. Se aparecesse, né? Você tinha mais 3 anos, né? Eu podia ter mais 3 anos, né? E a gente poderia estender isso mais um tempo. Só que bateu 7 meses e, assim, a minha licença já ia vencer, né? Faltava 3 meses. Do Vlad, né? A gente combinou de ser países que falavam inglês, então assim, a gente também restringiu muito, porque a nossa experiência cultural, né, de morar no país, já tinha atendido, né? Sim, a gente já estava no Japão, passamos pela Tailândia, então assim, estou satisfeito, mas se tiver, aquela que e se ocorrer, né? Já que eu tô aqui fora, né, e eu não tô montando a casa de novo, se aparecer, você topa? Pois é. Topo, mas se for, né, assim, aí é aquelas condições, porque a gente já tinha passado pelo Japão, pela Tailândia, eu não tava querendo outro país que eu não conseguisse ler as letrinhas, né? Uma vez tá ótimo, pelo menos né? o alfabeto, é isso, pelo menos assim, né, para conseguir juntar as sílabas eu tinha que juntar, né? Então, aí faz assim, tá? Mas aí nesse período não surgiu, né, as oportunidades ainda estavam fechadas, aí a gente voltou e reconstruiu, voltei a trabalhar, né? Ele conseguiu se readaptar, se integrar? Então, nas empresas ainda não. Hoje ele montou uma fazenda de energia solar. Que legal. Está administrando isso, né? Ele entende muito de economia, então ele mexe muito, né, com os investimentos. E estava muito fazia parte do nosso plano também esse sabático dele para apoiar as crianças, né, nesse retorno da escola. Que é importante. Que foi muito difícil. Eles foram alfabetizados em inglês. Né? E aí teria que chegar aqui já escrevendo redação. Né? Eu não sei como é que foi para a Bárbara, né? Assim, os meninos passaram 3 anos fora. Mas chegaram, eles não conseguiam entender a professora. Porque uma coisa é você falar assim, outra coisa é você ver uma palestra, ver uma aula, né? Com um vocabulário que você não está acostumado. No caso das crianças, a gente teve sorte porque a minha sogra é professora primária. Então, tudo que ela faz é sempre uma aula. Tudo que... Vamos pintar, é uma aula de pintura. A minha sobrinha até já tinha falado, poxa, eu só queria pintar, eu não queria estar na escola. Porque é uma Menos aula... didático, vovó, por favor. Pois é, porque ela queria só se lambuzar a mão e e saísse o que fosse sair, entendeu? Então, isso é uma coisa. Eu comprava muito revistinha. Então eu levava livros, aí eles foram, não quero livro, traz revistinha da Mônica. Então minha sogra minha mãe ia e levava a revistinha da Mônica. Eu criei o grupo da família de WhatsApp para eles forçarem a escrever o que fosse, pequenininho, mas escrever em português. Então, e eu falava sempre, eu corrigia sempre, e toda correção geralmente tem palestra. Escuta aqui, olha só. Então, você fala assim por causa disso. Aí, até que eu me vi que eu estava errada em muitas coisas, né? Porque a gramática mudou, eu falei, então você tem que esquecer tudo que a mamãe falou e aplicar tudo que a professora está falando. Pior que tá assim mesmo. Tá tudo Mas diferente, eles conseguiram sobreviver. Eles aprenderam a estudar. No Japão, eles aprenderam a estudar, tiveram disciplina. Na Alemanha, já é mais como aqui também. Então, quando chegou aqui, eles tiveram que aprender muito mais, porque eles nunca tiveram esse negócio de decoreba. Então, para eles, isso foi uma surpresa, foi muito difícil. Para o Eric teve mais dificuldade do que a Bárbara. Nesse negócio de decorar, não necessariamente você ter que raciocinar, mas apenas replicar o decorado ou achar pegadinha do texto para achar aquilo que você tem que fazer. Sim. Então, isso para ele foi difícil. Mas agora, a escola que a gente colocou, ela tem uma psicopedagoga que apoia. Então, eles fazem aulas separadas para ele poder ter a disponibilidade de perguntar. Mas mesmo assim, química, às vezes,
foi um assunto difícil para ele agora. Então, é uma coisa que a gente precisa correr atrás. A gente está sempre tendo que correr atrás, né? Assim, não existe ganha-ganha, né? Não. Então, alguma coisinha fica para trás. Fica e vai pescar. Se fizer diferença, ele vai aprender no futuro, sabe? Sim, porque... Então, assim, eu vi essa diferença também. No Japão, a gente estava numa escola que estava muito centrada no desenvolvimento deles, né? Centrado com o aprendizado, todas as matérias interligadas. Eu sinto falta disso. As coisas faziam sentido para eles. Eles tiveram um desenvolvimento espetacular. Fantástico, né? Fantástico. Eu nunca vi os meninos... assim, aprenderem. A Catarina, ela entrou na escola chorando, tímida, e saiu disputando um papel de Julieta na peça, sabe? Então, assim, o Dimitri, ele era totalmente desligado e saiu com responsabilidades de varrendo, arrumando as coisas na escola, sabe? E replicando isso em casa. Então, você vê que é muito mais... Eles estão muito mais preocupados com a questão da formação da pessoa. Né? Tem informação, tem conteúdo, só que você chega... comparando, né, com o Brasil, aqui tem muito conteúdo, a sensação que eles decoram bastante, né? E que dali, no próximo semestre, já não lembra mais do que estudou, porque decorou. Aí tem que decorar de novo. Não então, entendeu. Então, assim, a Catarina aprendeu a fazer mapa mental, faz aquelas coisinhas, né? Tenta ter a metodologia dela de estudo. Mas... a Bárbara também. É difícil. Ela, assim, ela tem que ficar lembrando toda hora, porque é decoreba. Não tem jeito pra fazer. Gata, e tem algum lugar que você voltaria? Pra onde você voltaria? Da onde você sente saudade? Ai, Kai, eu sinto saudade de todos os lugares que eu passei. Eu voltaria. Mas assim... E olha que a gente só conversou de 2, hein? Só conversamos de 2, mas assim, os 2 foram muito especiais pra mim, sabe? E são opostos. Então, assim, o Japão, muito estruturado, organizado. A Tailândia, uma bagunça total, sabe? Assim, Brasil dos anos 80, sabe? Mas leve, respeitosa, sorridente, sabe? Acolhedora, grata. Né? Então, assim, é uma coisa incrível ver a espiritualidade eu tive essa impressão também. Das pessoas ali. Sabe, assim, o senso de ajudar, nada é padronizado. Você pede um café num dia, você fala assim, nossa, café gostoso, vou lá pedir de novo. O sabor é diferente no dia seguinte, sabe? É uma coisa de louco, assim, que quem vem do Japão fala assim, como que não tem uma receita escrita, né? Mas, olha, a experiência, eu explorei muito o budismo lá, né? Essa experiência mais da meditação, né? E encontrei várias pessoas, o pessoal respira isso lá, né? Então foi... É bem intenso, eu viveria de novo isso. Eu viveria minha formação de novo. Morro de saudade da minha mestre. Imagina. Mas, assim, eu sinto saudade das minhas também. Nossa, eu penso nela, eu tenho vontade, assim, de chorar, sabe? Porque eu tenho muita gratidão pela transformação que ela trouxe, sabe? Pra minha vida. Eu imagino. Mas, assim, eu também tenho saudade das crianças pequenas. Então, é meio assim, sabe? Assim, você visitaria de novo. Quem sabe, né? Eu não sei, acho que eu sou muito grata pelo que passou, sabe? Pelo que eu vivi, mas eu tô muito feliz com o que eu tenho agora, né? Com o que eu tô me transformando, inovando com coisas, transformando todo esse aprendizado em algo prático. Sim. Então, isso eu acho que isso faz a vida girar também, entendeu? Senão você só acumula. Um novo movimento. Exato. A minha mestre falava isso. Ela falou assim, tá na hora de você praticar, tá na hora de você fazer. Então, porque assim, eu era aluna chata também. Porque, como eles falavam japonês, eu tinha um tradutor, né, em inglês. Mas eu aprendi muito por perguntas, porque eu estudava meus livros em inglês. E quando eu sabia o tema, ia lá e ia por perguntas. Então, eu não entendia o japonês dela, acompanhava pela tradução, mas eu já conectava com o livro. Então, eu já tinha perguntas daquele assunto que ela estava dando, entendeu? Ela falava assim, como que você tem pergunta assim? Eu tô falando eu estudei, gente. Eu sou uma bolona, Estudei muito. Então, assim, e ela falava assim, tá na hora de você fazer. Porque só absorver também é desequilíbrio, sabe? Nossa, isso foi profundo, hein?
A gente absorve e não faz nada com aquele conhecimento. Isso vira doença, na verdade. A medicina chinesa também consegue explicar todo esse processo. Então, assim, você precisa fazer a roda girar, sabe? É o ciclo que faz o equilíbrio. Gata, girando a nossa roda aqui, você tem alguma dica para dar para o pessoal que está nos assistindo hoje? Muito obrigada desde já, gente. Então, dica. Olha... Eu acho que primeiro você saber da sua inquietação, né? Acho que a gente tem que acolher essa inquietação e se perguntar por que aquilo está incomodando e trazer isso para a consciência, sabe? Porque aí você transforma aquela inquietação num problema, né? Numa motivação, né? Que você quer resolver. Sabe aquela coisa assim, o sapo, como é? A necessidade faz o sapo pular. Uhum. Né? Ninguém se transforma na zona de... Se tá tudo bem, né? Não mexe no time que tá ganhando, que tá tudo bem. Né? Você só vai mexer quando o negócio não tá legal, quando você tá inquieto, tá com algum conflito. Então você tem que identificar isso. Mas você sabe que eu vi um técnico de futebol mexer no time, aí eu perguntei pro meu pai, por que ele tava mexendo no time, se o time já tava ganhando, já tava bom. Meu pai, porque o time tá a um ponto de ficar ruim. O time já tá a um ponto de ficar ruim. Ele tá mexendo antes que o time fique ruim. Aí a gente tem que analisar o contexto de vida. Isso porque é profundo isso. Não também. Isso é bem profundo. Isso é porque coisa você tem que colocar às vezes a gente parte pro exagero, né? Eu acho que é isso. Talvez. Não sei. Você tá tão bom. Agora, tá criança, tudo quando certo, eu ganhei essa resposta. Tão certo. Sabe o motorista? A gente agora tá fazendo altas analogias, né? O motorista que já tá super confiante no volante, tira a carteira, não sei o que, tá super confiante, isso aqui já começa a fazer besteira. Sim. Tá na hora de estacionar o carro. Entendeu? Porque assim, você precisa usar o retrovisor, precisa voltar pro básico. Pra segurança, né? Pra aquela coisa volta pro básico, acompanha. Exato. Então, eu acho que eu identificaria primeiro a inquietação. Foi assim que eu fiz, né? Assim, pra sair. Eu tenho eu acho que essa é uma habilidade minha, assim, de observar as coisas, sabe? Eu sou muito observadora, principalmente quando eu tô chegando num espaço. Quando eu não sei o que vai acontecer, eu não faço, eu só observo. Vejo o movimento das pessoas, vejo quais são os valores, né, daquele local, como que as pessoas respeitam. No Japão, eu chegava sorrindo, assim, depois que eu fui descobrir, né, que o sorriso... Não é pra mostrar os dentes. Não era pra mostrar os dentes. Então, assim... Sabe? Como eles se cumprimentam? Cumprimenta assim. Aí eu comecei a me comportar como o japonês comporta para que eu pudesse me aproximar deles. Sim. Isso e dá mais certo. Eu fiz amizades lindas lá. Mas por quê? Porque eu respeitava a cultura deles. Eu observei, eu entendi que aquilo era importante para eles. E comecei... Eu estava no local deles, né? Eu estava ali no espaço deles. Eu tinha... Como eu não falava em japonês, eu tinha que me comportar. Era a minha comunicação, era gestual. Mostrar de outro jeito que você de outro jeito que eu estava respeitava disposta. Aquilo. Isso. Arigato. Então, eu acho que a observação é isso. E traçar um plano de voo, né? Traçar uma estratégia e planejar. E você pretende abrir uma clínica? Olha, clínica não. A clínica, hoje eu estou me dedicando muito, né, ao ITA, mas eu faço, sim, atendimentos particulares. Então, deixe pra gente o seu Instagram, por favor, que a gente já está chegando ao fim, gatinha. Tá, então meu Instagram é Lu Machado, tracinho embaixo, né, _ Físio Tigon. Não, é @ né? O Instagram é @ Lu Machado, _ Físio Tigon. Tigon é QIGONG. Não sei se depois pode colocar, depois a gente vai colocar na legenda. Isso. Aí, então tá, Lu. Com isso, eu te agradeço. Esse papo gostoso. Tive que cortar umas perguntas, que senão a gente ficava aqui muito mais tempo, porque a gente fala pouco. Eu te falei que o microfone é uma xícara de café. Te falei, a gente só não bebe nele. Uma cerimônia de chá, uma cerimônia de microfone. Não é uma cerimônia de microfone, não é? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por mais um podcast. Muito obrigada por estar com a gente até aqui. E conto
com vocês para o nosso 8º podcast. Fique com a gente, Lu, você também. Obrigada pelo convite, Ká. Obrigada, né, por escutar e pelo tempo de vocês. Arigatou gozaimasu. E espero que a gente ainda tenha muitas outras oportunidades de conversa, Ká. Obrigada pelo convite. Gata. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.